Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Em vídeos anteriores, onde nós estamos abrindo os selos do livro do Apocalipse, nós podemos perceber a relação que há entre os cavaleiros do Apocalipse e o sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Estamos na sequência da abertura dos selos e chegamos até o quinto selo, onde no capítulo 6, dos versículos 9 a 11, fala sobre as almas que estavam debaixo do altar, clamando para que Deus vingue o seu sangue que foi derramado por amor ao Senhor e pelo testemunho que deram. Fica conosco até o final, porque neste vídeo nós tentaremos responder 5 perguntas muito importantes. Primeiro, a mais fácil: quem eram essas almas? Segunda, elas estão debaixo de que altar? Esses mártires, eles são de que período da história? Quando finaliza a morte desses mártires? E por que eles deveriam esperar mais um pouco de tempo? Te convido para ficar conosco até o finalzinho no canal Bíblia de Fato para mais um vídeo escatológico. No contexto de Apocalipse, capítulo 6, estamos no período chamado de o princípio das dores, onde também se aproxima o dia do juízo de Deus sobre os ímpios e sobre aqueles que se afastam de Deus. João tem a visão, no versículo 9, do quinto selo sendo aberto, e aqui nós podemos identificar de forma inicial essas almas que estão debaixo do altar e que foram mortos. A Bíblia os identifica como mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Então, eles são as testemunhas que não negam ao Senhor e, por causa do Senhor, eles foram mortos. Nós podemos conferir outro texto que está em Apocalipse 9:13, que diz: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Voltando ao Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 8, e no versículo 64, mais uma vez podemos identificar a distinção que há deste altar diante da arca ou do trono para o altar que muitos dizem ser o altar dos mártires lá no céu, que seria o altar dos holocaustos. Veja o que diz o versículo: No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Ele fala do altar dos holocaustos, onde fará sacrifícios, e mostra a distinção que há do altar, que desta vez ele diz que ele é de cobre, que está diante do Senhor. Então, o altar que está diante do Senhor não é o altar dos holocaustos, mas o altar do incensário de ouro, onde também ali se oferece o sangue do sacrifício que foi feito no primeiro altar. Que agora o sumo sacerdote, por causa disso, pode interceder por ele, pela sua família e pelo povo. Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote superior segundo a ordem de Melquisedeque, adentrou por este mesmo caminho do tabernáculo verdadeiro, só que o seu altar do holocausto não ficou lá em cima. Jesus se sacrificou aqui embaixo. O seu altar do holocausto foi a cruz do Calvário. Da mesma maneira também, os mártires morreram por amor à palavra e pelo testemunho de fidelidade que deram nesta vida e depois agora estão no lugar espiritual, clamando a Deus para que Deus vingue o seu sangue que foi derramado. A outra pergunta muito importante é de que período são os mártires que estão no altar? Porque muitos querem isolar os mártires em um período determinado da história, mas a Bíblia Sagrada e as suas referências e a sua concordância nos faz entender de que período são esses que morrem por testemunho da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 11, nos versículos 49 ao 51,
Ele diz: Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Já compreende os profetas do Antigo e, na Nova Aliança, os apóstolos de Jesus Cristo, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Veja, ele lança o início da morte desses mártires para o início da fundação do mundo. E ele continua especificando o primeiro mártir e diz: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto até o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Porque Jesus citou até Zacarias? Porque ele está falando do tempo passado de sua existência como Jesus homem. E muito tem para acontecer ainda no futuro, e o próprio Cristo profetizou sobre os seus apóstolos os seus sofrimentos, as suas tribulações e a sua morte. Se Jesus Cristo citou a morte do mártir desde Abel até então, são várias referências nas Sagradas Escrituras do Senhor Jesus Cristo mostrando que Israel, que o seu povo, matou os profetas do Antigo Testamento e também estão perseguindo os discípulos de Cristo para matar e também matar o próprio Cristo. Em Mateus 5, 11 e 12, o Senhor diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos nesse dia, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. O próprio Estevão, em Atos 7, 51 e 52, também fala isso daqueles do Sinédrio que vão matar Estevão também e começar a grande perseguição na nova aliança, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, daqueles que são testemunhas de Jesus Cristo. Então a palavra testemunha está para Abel, a palavra testemunha está para Israel, que é a testemunha do Senhor, que muitos profetas foram mortos, e a palavra testemunha está para a igreja, em Atos capítulo 1 e o versículo 8. Todas as referências desse estudo eu deixarei aqui na descrição para que você mesmo possa conferir nas Sagradas Escrituras todo esse estudo e tudo o que diz respeito àqueles que clamam pela vingança por terem se entregado completamente à obra do Senhor. Em Hebreus 11, no versículo 4, diz: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Em 1 João 3,12, diz que Caim matou Abel porque as suas obras eram más, mas a do seu irmão eram justas. E o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 32, começa a mostrar o sofrimento e tudo que os homens do passado, os heróis da fé, passaram pelo testemunho do Senhor. E no versículo 39 ele diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa é essa de que ele fala? Ele fala da promessa da pátria superior espiritual, a Nova Jerusalém, o aperfeiçoamento da salvação. No versículo 40 ele diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não houve a conclusão da obra da salvação na primeira aliança, mas foi estabelecido a igreja, que também tem os seus testemunhos de morte, os seus mártires, e esses que morreram a milhares ao longo da história estão clamando por vingança, mas ainda falta um restante, de que o texto diz que foi dado a ordem para que eles esperem ainda um pouco de tempo até que os seus irmãos e seus conservos, que ainda faltam morrer igual a eles, chegue esse período. Então, esses mártires, eles falam de que período da história? Desde o início da primeira morte pelo bom testemunho até a última morte antes do juízo de Jesus Cristo sobre aqueles que mataram todos esses homens. Então, em que período finaliza a obra em que Jesus Cristo salva o restante dos que temem a Ele, para
derramar a sua ira sobre aqueles que praticam a iniquidade. É no período tribulacional. Quando finaliza o período tribulacional, Jesus Cristo aparece para derramar juízo sobre os ímpios, juízo sobre aqueles que perseguiram Israel e que também perseguiram a igreja. Mas vamos conferir alguns poucos versículos, porque os demais nós deixaremos aqui na descrição para você mesmo estudar. No final da grande tribulação, conforme diz Apocalipse 11:18, as nações vão sofrer a ira do Senhor, chegará o tempo dos mortos serem julgados e dos servos de Deus receberem o seu galardão e do Senhor destruir aqueles que destroem a terra. Em Apocalipse, no capítulo 18, nos versículos 20 e também no versículo 24, a palavra de Deus pede para que eles se alegrem. Alegra-te sobre ela, ó céu. E vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a causa. O versículo 24 diz que nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, dos que foram mortos na terra. O texto fala do julgamento do espírito babilônico que vem lá desde Nirod em grandes impérios no passar do tempo, buscando essa nova ordem mundial que se cumprirá com o anticristo por um pouco período de tempo, mas o Senhor voltará para julgar. Esse espírito babilônico será derrubado para todos o sempre, e aqueles que sofreram por causa da perseguição deles vão ser honrados com os seus galardões. Os do passado, os do presente, os do final da grande tribulação, durante todo esse período, o Senhor julgará a causa de cada um. Em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 6, diz que a grande Babilônia está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, os mártires estão classificados como pessoas antes da nação de Israel, dentro da nação de Israel, os profetas, e também na igreja do Senhor. E depois do arrebatamento da igreja, aqueles que buscarem guardar o testemunho do Senhor estarão dentro do período onde morrerão os últimos mártires antes do grande julgamento sobre aqueles que perseguiram o povo de Deus. No versículo 11 de Apocalipse 6, diz que a cada um foi dado uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram, mártires. O que significa essa veste branca e comprida que eles recebem? Há um significado que está em Apocalipse 3:5, Apocalipse 7, 9 e 13 ao 14 e Apocalipse 19, 8. E o significado é que esta veste branca e comprida está relacionada com a vida, com o livro da vida, com a vida eterna, com o sangue do Cordeiro e com a justiça dos santos. Eles estão justos diante do Senhor pelo sacrifício do nosso Cristo. Paulo nos traz dois versículos importantíssimos em 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16, quando ele diz: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Nos impedem de pregar a palavra da salvação, a fim de encherem a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Veja, a Bíblia Sagrada, quando usada de forma correta, considerando todo o seu contexto, nós ficamos longe de qualquer alusão a limitar os mártires e aqueles que morreram pelo testemunho da palavra de Deus. Mas ainda há um outro texto que nós precisamos conferir, que é a glória e a alegria daqueles que morreram pela causa de Deus. O texto é o texto de Apocalipse, no capítulo de número 7, dos versículos 9 em diante, que é um texto muito importante relacionado àqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. O versículo 9 inicia dizendo que eis aqui uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, não só de Israel, e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Ou seja, compreende tanto o povo de Deus, primeiramente convocado e chamado, que é o
povo de Israel, mas também a igreja do Senhor, povos de todas as nações. E clamavam e adoravam ao Senhor que está sentado no trono. Mas um dos anciãos veio e perguntou: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja, vieram de grande tribulação, de grande sofrimento. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. E simplesmente o que a Bíblia Sagrada está dizendo nesse texto é que esses que vieram de grande sofrimento estão agora completando o número de todos aqueles que deveriam morrer pela causa de Deus, por testemunho, por ser fiel, por fazer a vontade de Deus. E esses são e serão grandemente honrados pelo Senhor que nos salva. Finalizamos este vídeo citando a palavra de Jesus em Lucas 18:7, quando ele diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Não deixe de conferir todos os versículos que nós deixaremos aqui na descrição. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de conferir os nossos outros vídeos sobre os selos que estão sendo abertos. Estamos em uma sequência de vídeos escatológicos. Não se esqueça de deixar o seu comentário e de compartilhar aqui também o nosso vídeo. O meu desejo é que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo.